Natal. E é por isso que estamos aqui há tanto tempo. É para isso que queremos estar aqui por ainda mais tempo, para que possamos contar juntos muitas histórias, superar tantas outras. Unimed Natal, há 43 anos, cuidar de você é nosso melhor plano. Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da Casa do Cooperado da Unimed Natal com a nossa 20ª webinar, desta vez destinada à comemoração da Semana do Médico. No domingo, dia 18, nós tivemos a missa em homenagem àqueles colegas que perderam a vida em função da pandemia do Covid-19 e durante a semana, várias reuniões que foram programadas pelas entidades médicas. E a Unimed Natal programou a reunião de hoje para poder celebrar este dia. De certa forma, um dia do médico, uma semana do médico atípica em função da pandemia que nos atrapalhou. Todos os anos nós temos as nossas confraternizações, temos a festa do médico, mas infelizmente em função do Covid-19, nós tivemos essa mudança de planejamento, esperando que no ano que vem possamos voltar à nossa normalidade. E, de certa forma, hoje nós vamos ter um convidado especial aqui, que é o Dr. Elias Leite, presidente da Unimed Fortaleza, que vai nos brindar com a sua apresentação, uma palestra com o tema Vivendo um Propósito. Estamos aqui com toda a diretoria da Unimed Natal presente, o Dr. Carlos Medeiros, o Dr. Fábio Macedo, a doutora Giana Escócia e também o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Marcos Lima, que também vai nos ajudar ao final no encaminhamento das perguntas e na moderação junto ao colega Elias Leite. Lembrando que este evento também pontua para o Coopera Mais. O cooperado tem que entrar no link que foi disponibilizado de acesso ao nosso evento e fazer o preenchimento do formulário, podendo computar a sua pontuação. E agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado, que é o Dr. Elias Leite, e vou fazer aqui um breve relato do seu currículo. Na realidade, o Dr. Elias é médico otorrinolaringologista e gestor. Fez 2 MBAs pela Fundação Getúlio Vargas, gestão empresarial e gestão financeira e controladoria em auditoria. Dentre vários outros cursos na área de gestão, fez avaliação de empresas pelo INSPER, gestão avançada pela Banor Business School, programa de gestão de saúde pela Universidade Católica Portuguesa, a estratégia da magia na Disney Orlando, APG Senior da Amanda Kay e curso de formação de conselheiros de administração do IBGC. Autor do livro Líder de Resultado, editora Gente, que ficou em primeiro lugar nas listas da Veja e da Publish News, palestrante em desenvolvimento de pessoas e organizações, co-facilitador do treinamento Leadership and Customer Experience em Orlando, USA, sócio da clínica Otorrinos Fortaleza, Ceará, na Snackout, Alimentação Saudável, e da M7 Desenvolvimento, Palestras e Treinamentos. Foi diretor comercial da Unimed Fortaleza por 4 anos e atualmente é presidente da Unimed Fortaleza, também sendo conselheiro de administração da Central Nacional Unimed. Então, o nosso convidado de hoje é um grande amigo, né? E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Nós sabemos que Elias hoje é uma pessoa extremamente recrutada no país inteiro e principalmente pelas cooperativas do Sistema Unimed. E quero agradecer porque, de antemão, ele já aceitou o nosso convite, modificou a sua agenda para nos atender. Dizer, Elias, que essa transmissão está sendo feita não só para os cooperados da Unimed Natal, mas também ela foi encaminhada para os médicos do Rio Grande do Norte, através do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica e também do Conselho Regional de Medicina. Seja bem-vindo, meu amigo. Você está com a palavra e muito obrigado.
Meu amigo Fernando, que prazer, meu irmão. Você me escuta bem aí? Tá me escutando direitinho? Bom, pessoal, prazer imenso. Fernando, não poderia deixar de estar aqui com vocês, tá? Acho que do currículo aí, o principal que você disse é da amizade que eu tenho por você, por todos vocês aí, Carlinhos, Fábio, por todo mundo, tá? Tenho uma admiração muito grande. Acho que a Unimed Natal é um case de sucesso que precisa ser estudado no sistema Unimed. Vocês aí, em 3 anos, além de um baita de um resultado econômico-financeiro, conseguiram uma ampliação de carteira como acho que nenhum Unimed do Brasil conseguiu, né? Vocês saíram de 130 mil vidas para 203 mil vidas. Isso é um case de sucesso e eu acho que todos nós temos muito que aprender com vocês. Mas, pessoal, é o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela e essa palestra eu montei para vocês. É a primeira vez que eu dou essa palestra e eu estava discutindo com a Michelle qual que seria, ela me falando mais ou menos qual era a intenção que ela tinha de passar para os colegas médicos, e aí a gente chegou a esse título, Vivendo um Propósito, tá? Esse título aí fomos nós dois que criamos juntos, tá? Então, assim, essa palestra foi criada para vocês e eu tenho o maior prazer de estar aqui compartilhando um pouco da minha história de vida e um pouco do que a gente tem vivido aqui nessa pandemia que, assim, tem nos trazido muitos desafios, mas também muitos ensinamentos, enfim, muita coisa para a gente contar o resto das nossas vidas, tá? Mas deixa eu me apresentar um pouquinho, pessoal. Eu tenho 45 anos, eu sou de formação médico, otorrinolaringologista, e com 25 anos eu abri a minha primeira clínica, tá? E eu não sabia nada de gestão, né? Até porque, como vocês sabem, na faculdade de medicina a gente entra e sai sem ter uma aula de gestão. Pelo menos no nosso tempo era assim, né? E aí eu comecei a ver a necessidade de estudar gestão. Só que eu achava naquele tempo que se eu fosse bom em números, bom em finanças, em contabilidade, né, eu seria um excelente gestor. E aí comecei a estudar, fiz um MBA de gestão empresarial, fiz outro de gestão financeira, controladoria e auditoria. E aí comecei a trabalhar como gestor, como médico e como gestor na minha clínica, então uma pequena clínica, tá? Só que à medida que eu fui trabalhando como gestor, eu percebi que tinha uma coisa que nunca ninguém tinha me contado, nunca ninguém tinha me falado nos cursos de gestão. Toda vida que eu contratava um profissional, vinha uma pessoa junto, não tinha como separar, tá? Então eu comecei a perceber que eu tinha que ser bom em pessoas para poder crescer na hierarquia das empresas, tá? E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Disney, um curso com um cara que hoje eu sou fã e eu posso dizer que é um amigo irmão, um cara chamado Alexandre Slivnik, tá? Então, esse curso, eu digo que para mim, esse curso, depois da minha faculdade de medicina, foi o curso mais importante que eu fiz, porque ele me ajudou a validar tudo aquilo que eu já acreditava, tudo aquilo que eu já queria colocar em prática, mas eu tinha dificuldade de organizar, tá? Eu já tentava colocar em prática aquilo, mas assim, depois eu fui para lá, para a Disney, e vi, poxa, se a Disney faz, a gente consegue fazer em qualquer outra empresa. E isso mudou muito a minha forma de atuar como gestor. Fui crescendo na hierarquia aqui das cooperativas, até que chegou um momento que eu percebi que eu estava vivendo uma busca pela sobrevivência. Não pela sobrevivência do ponto de vista financeiro, mas pela sobrevivência do ponto de vista de fazer a minha vida valer a pena, de tentar viver, de tentar encontrar um propósito de vida, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu era médico concursado da Universidade Federal do Ceará, aqui, fazia consultório todos os dias. Mas eu digo que naquele momento, sou muito grato a Deus por todo esse período, mas naquele momento, o consultório ele remunerava muito bem o meu bolso, mas já não estava remunerando a minha alma. E aí, nesse período foi quando eu entrei para ser diretor comercial da Unimed Fortaleza. Na gestão passada eu estava diretor comercial da Unimed Fortaleza. E aí a gestão para mim de uma grande empresa passou a ser uma paixão, passou a ser um casamento sem divórcio. Foi quando eu também comecei a dar palestra, que foi outra paixão que eu encontrei profissionalmente, e hoje eu tenho uma felicidade de dividir o palco com o Alê, lá em Orlando, nesse curso que eu falei que foi tão importante para mim, para minha formação como gestor. Aí, pessoal, chegou um momento que eu tive que tomar talvez a decisão mais difícil da minha vida até hoje. Eu decidi parar o exercício da medicina para me dedicar à gestão. Eu digo que eu deixei de ser médico de ouvido, nariz e garganta e passei a ser médico de empresas e de pessoas, tá? Em busca de viver esse tão falado e tão desejado propósito.
Até que no começo de 2018, em fevereiro de 2018, eu fui eleito presidente da Unimed Fortaleza, tá? Então eu pensei, poxa, peraí, eu fui eleito com a maior votação aqui da história da nossa Unimed, a maior diferença de votos, fui eleito com a diferença de 1.411 votos, a maior diferença da história tinha sido 600 e alguns votos, eu não lembro exatamente quantos votos, e eu pensei, poxa, eu estou tendo a oportunidade de ser presidente, de estar presidente de uma grande empresa que tem 340 mil clientes, 4 mil colaboradores, 4.200 médicos cooperados. É agora ou nunca. Eu tenho que fazer valer aquilo que eu acredito, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu tanto acredito. E aí, comecei, mais do que nunca, a tentar validar esse modelo de gestão que eu já defendo há muito tempo, tá certo? E, basicamente, o que eu percebi nesse modelo de gestão, que também foi muito validado com a Disney, é que a gente tem que buscar levar qualidade, criar valor para o nosso cliente, tá? E tem uma definição de serviço de qualidade que me encanta pela sua simplicidade, que nada mais é do que você ceder às expectativas do seu cliente, prestando atenção nos detalhes. Isso eu aprendi na Disney e eu vi que eu conseguiria colocar em prática em qualquer empresa, de qualquer nicho, de qualquer tamanho. Então, assim, essa simplicidade é que me encantava. Só que para você encantar o seu cliente que te paga, você tem que encantar primeiro o seu cliente interno. O encantamento do cliente externo é consequência direta do encantamento do cliente interno. Eu não vou conseguir encantar o cliente da minha clínica se o meu atendente estiver chateado comigo, ou se ele estiver desencantado com a minha clínica. Então, a base é essa. Para você encantar o seu cliente, você precisa, para você ter um serviço de qualidade, você precisa entender que você tem que encantar também aquele cliente que trabalha com você. Ou seja, para você encantar o cliente que você paga, que te paga, você tem que encantar o cliente que você paga, né? E aí a gente começou a trabalhar nesse modelo que tem, talvez, como base, para mim, o principal motivo de fracasso ou de sucesso das empresas: a cultura. Se você for olhar, as grandes empresas do mundo que estão sobrevivendo, que estão crescendo, principalmente na última década, elas têm bem forte algo muito evidente, que é a sua cultura, tá? Não necessariamente elas têm o mesmo tipo de cultura, mas elas têm uma cultura muito forte. E eu sempre defendi, e tento usar aqui na Unimed Fortaleza, uma cultura que eu chamo de cultura da cortesia com resultado. Por quê? Porque cortesia sem resultado não adianta. É conversa agradável, mas empresa nenhuma sem resultado se mantém viva no mercado. E resultado de qualquer jeito, eu não quero. E eu comecei a perceber que tratar bem é estratégico. Não é ser bonzinho. Tratar bem traz resultado, tá? E isso o mundo da gestão já mostra, tá? E aí foi interessante que nós criamos aqui na Unimed Fortaleza as 4 chaves de excelência. Poxa, pensando assim, ó, se todo mundo na Unimed agir com segurança, respeito, cortesia e agilidade, a gente vai conseguir entregar valor para o nosso cliente. Normalmente as empresas têm lá missão, visão, valores. A Unimed Fortaleza tinha, antes dessa gestão, 7 ou 8 valores. Ninguém sabia, ninguém lembrava, ninguém usava isso. Então, para mim, ficou muito claro que, assim, vamos trabalhar com simplicidade. Porque, para mim, a simplicidade é a sofisticação do complexo. Para mim, se não for simples, não funciona. E aí, dentro desse modelo de gestão, a gente tem algo que, para mim, pode ser resumido com essa frase do Guimarães Rosa, que eu adoro. É junto dos bons que você fica melhor. Pessoal, eu aprendi que eu tenho que me cercar de boas pessoas. Eu aprendi que se eu tiver na minha equipe pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem, eu vou ter sucesso como gestor. Para mim, isso é muito claro, né? E aí, assim, a base de tudo, para mim, até em respeito à cultura que eu tanto defendo, é você ter pessoas com pensamentos diferentes, porque se todo mundo pensar da mesma forma, basta uma pessoa para pensar, mas com valores iguais, tá? Se você tiver pessoas com valores diferentes dos seus, ou daquilo que você quer, do comportamento que você quer para a sua empresa, você vai ter problema. E aí, esse modelo de gestão, ele tem 3 pilares: contratação, treinamento e liderança. Contratação. Normalmente a gente contrata as pessoas pelo currículo. Está errado. Não é que currículo não seja importante, é importantíssimo, importante pra caramba. Mas é só para você entrar no jogo. Se você lembrar quem foi o melhor líder que você teve na vida e pensar nas 5 melhores características dele,
eu tenho certeza que pelo menos 4 são comportamentais. Por outro lado, se você lembrar das pessoas que você conhece que foram demitidas mais recentemente, provavelmente a maior parte delas foi demitida por questão de comportamento. Então, contrate o comportamento e treine as habilidades. É muito mais fácil você contratar, você treinar você ensinar a pessoa a fazer uma coisa, do que você mudar o comportamento dela. Depois a questão do treinamento, né? Porque aí tem aquela questão, pô, treinar é caro pra caramba. E se eu treinar e a concorrência levar? Poxa, se eu treinar e o cara sair? Mas aí aparece outra pergunta. E se eu não treinar e o cara ficar? É muito pior. E por fim, a liderança, né? Porque para mim tem esse ciclo de excelência que eu aprendi na Disney também, que explica tudo o porquê da liderança. Líderes excelentes levam a colaboradores excelentes, que levam a clientes satisfeitos, que levam a resultados. Líderes excelentes levam a colaboradores excelentes, que levam a clientes satisfeitos, que levam a resultados. Tudo começa na liderança. Quando a gente começou esse trabalho aqui na Unimed, foi mais ou menos por volta de 2015, esse trabalho de mudança de cultura. E eu quero deixar muito claro, pessoal, que isso não é só por causa de mim e não é só por causa da cultura da cortesia com resultado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza absoluta de que essa mudança de cultura que a gente tem trabalhado fortemente, principalmente nos últimos 2 anos e meio, ela tem feito toda a diferença, tá? E aí você vai dizer, poxa, Elias, por que você começa a falar de viver um propósito e começa a falar de modelo de gestão? Vocês vão já entender mais ou menos, tá? Mas quando a gente olha para a Unimed Fortaleza, essa empresa ela não tinha resultado operacional até 2014. Resultado operacional negativo. A partir de 2015, ela começou a dar resultado operacional positivo. E coincidência ou não, os 2 melhores anos em termos de resultado operacional dos 42 anos de história da Unimed Fortaleza foram os 2 primeiros anos dessa gestão. 2018, quando nós tivemos 51 milhões de resultado operacional, e 2019, quando nós tivemos 72 milhões de resultado operacional. A nossa nota no Great Place to Work, no GPTW, também cresceu muito nesse período. Em 2015, essa nota foi 70. A gente andava longe de entrar no grupo das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Ela foi subindo, 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 até que em pesquisa feita esse ano, antes da pandemia, em janeiro, a nossa nota foi também a maior nota da nossa história, que foi 89, tá? Só, meus amigos, estava indo tudo muito bem, tá? Melhor do que o que a gente imaginava. Aí, o mundo virou. Apareceu o tal do Covid. Apareceu essa pandemia. Para mim, a situação mais parecida com a guerra que a nossa geração já viveu aqui no Brasil. Então, assim, uma situação complicada, onde a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Adoro essa frase que diz, se você está entendendo o que está acontecendo, é porque você não está prestando atenção. Tá? Uma situação totalmente nova. Não conheço nenhum livro de gestão que tenha pelo menos um capítulo falando de como você gerir uma grande empresa numa pandemia como essa. Então, assim, foi uma loucura. E aí a gente ficou, o que, que a gente vai fazer? Começo de ano, tudo já orçado, tudo planejado, correndo bem, a melhor história, os melhores anos da empresa, e aí a gente é surpreendido por esse negócio. Aí, pessoal, aí entra a vivência do tal do propósito que eu tenho falado para vocês mais do que nunca. E eu me agarrei muito nessa frase que eu adoro, que diz que sucesso é a capacidade cada vez maior de resolver problemas. Porque, pessoal, quando está tudo muito bem, qualquer pessoa toca o barco, tá? Mas a questão é, quem ganha o jogo é quem resolve mais problemas. Quem ganha o jogo é quem se sobressai nas situações mais difíceis. E essa frase, ela me acompanhou todos os dias nesse período, tá? E aí, algumas coisas que eu percebi que a gente tinha que fazer. E eu tinha que fazer aquilo para a empresa, mas tinha que fazer para mim também, tá? Primeira coisa, planejar, tá? Porque assim, era tudo muito novo. Mesmo sabendo que esse planejamento ele ia mudando, tá? Ele ia mudando com uma certa frequência, tá? Que a gente ia ter que replanejar várias vezes, porque tinha muita coisa nova, mas a gente tinha que planejar de maneira rápida e saber que a gente tinha que se antecipar nas ações. E tem uma coisa que eu aprendi: decida. Você líder, você gestor, decida. E saiba que é o seguinte: depois que você decidir, sempre vai chegar alguém para dizer, ah, tinha uma opção melhor. Morreu. O time é outro. Quer ver um exemplo? No final de março, aqui em Fortaleza, nós decidimos construir um hospital de campanha no estacionamento do nosso hospital. A gente começou a construir, ele ficou pronto por volta do dia 5 de abril,
E muita gente disse que era um exagero da nossa parte. Esse hospital foi começar a funcionar no dia 30 de abril, e durante vários dias ele permaneceu lotado. Quer dizer, assim, foi uma decisão que a gente teve que tomar, um risco que a gente teve que correr. Então, planejamento é muito importante em qualquer dificuldade, em qualquer situação da sua vida, mas principalmente no momento como esse que a gente estava passando. Só, meus amigos, tinha um sentimento muito forte dentro de nós, o tal do medo. A gente não sabia como é que a gente pegava essa doença. O primeiro paciente que a gente internou aqui, a colega que foi atender, ela foi toda paramentada e quando ela saiu de um paciente para outro, ela trocou tudo, inclusive a N95. A gente não sabia, a gente só tinha dúvida de quando é que a gente ia adoecer, porque era uma coisa que estava aterrorizando o mundo. Então, assim, o medo, ele estava muito forte dentro de nós. E se a gente não tivesse cuidado, ele ia paralisar a gente, tá? Mas aí eu percebi, poxa, se eu estou presidente dessa empresa, eu tenho que ter atitude, eu tenho que vencer o meu medo, porque medo eu tive muito, mas eu não poderia me acovardar e ficar dentro de casa. As pessoas não esperavam isso do presidente da empresa. Eu tinha que ter coragem, tá? Aí eu percebi o seguinte, coragem, vencer o medo, não é você vencer o medo de qualquer forma. Não é você vencer o medo de maneira irresponsável. Existe uma diferença grande entre audácia e aventura, tá? A audácia é você vencer o medo, usar a coragem de maneira planejada, organizada, partir para a ação depois que está tudo estruturado. E tem um exemplo que eu adoro, que para mim simboliza muito isso, que é desse cara chamado Amir Klink. Esse cara atravessou o Oceano Atlântico sozinho no barco, ele rimando. Será que ele não planejou tudo? Quantos dias, a quantidade de alimentos, os remédios, vento? Esse cara planejou tudo. Qualquer um de nós jamais teria coragem de fazer isso, provavelmente. A chance desse cara morrer no meio do caminho era muito grande. E por que ele não morreu? Por que ele conseguiu atravessar? Mesmo sendo algo extremamente corajoso, extremamente difícil. Porque ele planejou, ele estruturou e só depois ele partiu para a ação. Só que a audácia é diferente de aventura. Aventura é você dizer assim, vou ver no que vai dar, vou entrar nessa UTI sem proteção e vamos ver o que é que vai dar, porque eu sou corajoso. Tá? Um exemplo que eu acho que simboliza muito bem essa questão da aventura é daquele padre dos balões. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, lá no sul, não sei se Paraná, Santa Catarina, um padre encheu um bocado de balões e disse assim, vou voar nesses balões. Quando subiu, viu que não sabia usar o GPS. Quer dizer, o cara subiu com o GPS sem saber usar o GPS. Aí pegou o celular, já tinha celular nesse tempo, ligou para a terra, lá para baixo, disse, cara, eu não sei usar o GPS. Não, padre, fique tranquilo que a gente vai lhe ensinar. Mas o celular está acabando a bateria. Quer dizer, uma aventura totalmente mal programada, ou sem planejamento nenhum, até de forma irresponsável. Ele morreu, infelizmente. Então eu percebi, peraí, eu tenho que usar a minha coragem para vencer o meu medo, que não era pequeno, mas isso de forma planejada, estruturada, organizada, para que eu possa partir para a ação, para que eu possa estar à frente dessas pessoas, porque elas esperam isso. Para mim, pessoal, como eu não faço mais medicina, eu estava pronto para voltar a atender se fosse o caso. Seria muito cômodo eu ficar dentro da minha casa e dizer, eu vou ficar na minha casa porque a empresa precisa de mim, eu sou o presidente, eu tenho que me cuidar, eu não posso adoecer. Mas não, eu percebi que eu tinha que estar lá na linha de frente com o pessoal. Porque se eu queria que esse time, que essas pessoas, se eu queria que elas estivessem lá na linha de frente, enfrentando a morte, enfrentando o desconhecido, enfrentando algo de terror que a gente não sabia o que era, a chance de eles estarem bem se eu estivesse com eles lá era muito maior. Eu tinha que estar lá para entender por que eles estavam com medo, eu tinha que estar lá para entender por que eles estavam chorando, eu tinha que estar lá para entender por que eles estavam entregando as suas escalas de plantão muitas vezes. Eu tinha que estar lá para entender muitas vezes que ele estava chorando porque ele saiu de casa, deixou a casa, alugou um apartamento, um kitnet ou alguma outra coisa, porque ele ficou com medo de contaminar a família. Eu tinha que estar lá para entender que ele estava lá chorando muitas vezes porque ele estava 2 meses sem ver a família. E aí, assim eu fiz. Eu não podia proteger essas pessoas da infecção de uma forma mais direta, mas eu tinha que ser escudo dessas pessoas para as angústias que elas tinham. E isso passou a ser a minha rotina, todos os dias. Eu passei 5 meses sem ter um dia de folga. Todos os dias, a minha rotina era sair para ir para um local
de atendimento. Entrar nas emergências, entrar nas UTIs, entrar no hospital de campanha. Aqui é uma foto dentro de uma UTI. Se você olhar, eu estou com a máscara N95 por baixo da máscara cirúrgica. Mas, por exemplo, nas emergências eu usava máscara cirúrgica. E o pessoal dizia, cara, usa o N95, usa um face shield. Não, porque naquele local o meu colaborador está usando só máscara cirúrgica. Porque a gente entende que protege, que é o necessário para proteger. Então, eu não acho correto ele estar numa situação e eu estar numa situação mais protegida. Por quê? Porque eu sou o presidente da empresa. Qual é esse exemplo que eu vou dar para esse cara? Então, isso para mim fez toda a diferença. Tá? Estar com eles lá. Muitas vezes eu saía, principalmente de domingo, eu gostava de fazer isso, eu passava no supermercado, eu comprava uma caixa de chocolate, algumas caixas, várias caixas de chocolate, e chegava lá e dizia assim, pessoal, vim só deixar um chocolate e dar um bom dia para vocês. Você via as pessoas com medo, você via as pessoas cansadas, mas você via as pessoas com garra. Eu não vi ninguém que dissesse assim, estou aqui à força. Tá? Assim, as pessoas estavam lá dizendo assim, estamos juntos nesse barco. Isso, eu nunca vi essa empresa tão unida. E sabe o que acontecia? Muitas vezes eu saía cansado e dizia, cara, eu estou cansado, mas eu tenho que ir lá dar força para essas pessoas. E quando eu chegava lá, elas me davam muito mais força. Estavam lá, eu via aquela garra, aqueles heróis de verdade lá, batalhando, com o rosto muitas vezes cortado, e eu saí de lá super energizado. Quer dizer, eu achava que eu ia ajudar, e eu terminava sendo muito mais ajudado. Eu nunca vi uma empresa tão unida como foi a Unimed Fortaleza nesse período. E aí eu queria passar para vocês esse primeiro vídeo, para vocês entenderem mais ou menos do que é a cultura que eu estou falando, e do que é esse sentimento de você estar cansado, chegar lá e se sentir energizado. Eu estou com o cabelo curto aqui, não é por moda não, era por medo mesmo. Eu raspava a cabeça com medo de ser mais a superfície de contato, ou seja, medo desse inimigo desconhecido. Por favor, ia pedir para vocês passarem o vídeo aí para mim, por favor. Primeiro vídeo. Ó, pessoal, domingo, dia 26 de abril, a gente está aqui no Hospital Regional da Unimed, eu e a doutora Fernanda, nossa diretora. E sabe quando você está numa situação difícil, mas tem algumas coisas que te dão muita energia? Pois é, a gente andando aqui na enfermaria de pacientes, na unidade aberta de pacientes COVID, e olha o que eu vi aqui nas portas. Não fui eu que pedi. A plaquinha chamando de membros do elenco, que é um termo que a gente sempre usa, baseado no que a gente aprendeu na Disney. A plaquinha de uma frase que a gente tem dito muito, isso vai passar, vai dar certo. E bem aqui na frente, né, Fernanda? Fernanda também está aqui com a gente. Essa frase que eu sou apaixonado por ela. Eu quero te ver bem. Pessoal, de verdade, isso é a cultura da empresa. Cultura não é aquilo que aparece quando a gente pede para aparecer, é aquilo que aparece quando precisa que apareça. Não é isso, Fernanda? É exatamente, foi espontâneo, né? Espontâneo. Fico muito feliz, pessoal. Vai dar certo. Vai dar certo. Beijo. Então, pessoal, tem uma frase que eu sempre uso nos vídeos que eu mando, eu sempre termino os vídeos dizendo, pessoal, de verdade, de coração, eu quero te ver bem. Essa frase pegou aqui na Unimed Fortaleza, né? Eu tenho um projeto que eu criei ano passado, toda segunda-feira eu mando um vídeo para os colaboradores chamado Minuto com Elias. Sempre falando sobre algo para motivar, algo sobre liderança, sobre autodesenvolvimento. E eu sempre termino esses vídeos dizendo, eu quero te ver bem. E durante a pandemia, eu sempre mando, hoje mesmo eu já mandei vídeo, mando vídeo diariamente, ou quase que diariamente, e eu sempre termino dizendo, vai dar certo. Só que depois ficou sendo, está dando certo, tá? Então, assim, por isso que algumas vezes a gente vê essas frases dentro da Unimed Fortaleza. Bom, mas além de planejar, além de vencer esse medo, tá, pessoal? Além de liderar, de estar na linha de frente, eu percebi uma coisa, era muita energia necessária, tá? E assim, eu só tinha 24 horas e 7 dias por semana, eu só tinha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se eu fosse fazer tudo que chegava até a mim naquele momento, eu não ia conseguir entregar o que a gente estava precisando entregar. Ou seja, eu estava precisando de algo que eu procuro ter muito na minha vida, mas que nesse período foi fundamental mais do que nunca, que é o tal do foco. Eu adoro esse desenho, tá? Porque na vida da gente, existem coisas que são importantes e existem coisas que você pode controlar. Por exemplo, tem sentido você colocar sua energia em coisas que são importantes, mas que você não pode controlar? Não. Por exemplo, eu deveria colocar energia pensando na quantidade de pacientes que iam ficar infectados em Fortaleza? Não, porque é uma coisa importante, mas eu não tinha como controlar isso. Agora, uma coisa importante que eu poderia controlar, a quantidade de leitos que a Unimed Fortaleza iria
entregar ou disponibilizar para os seus clientes. Por outro lado, tem sentido eu colocar energia naquele período, principalmente, na vida como um todo, em coisas que eu posso controlar, mas que não são importantes? Por exemplo, tinha sentido eu ficar preocupado com a cor da roupa do colaborador durante a pandemia? Quer dizer, uma coisa que eu posso controlar, mas que não era importante. Então, para mim, pessoal, ficou muito claro, e eu procuro fazer isso na minha vida. Eu tenho que focar naquilo que é importante e que eu posso controlar. Naquilo que é importante e que eu posso controlar. E aí, eu usei demais isso, tá? E assim, quando você começa a usar muito uma coisa no momento difícil, você traz, aquilo te ajuda, né? Você traz para o seu dia a dia. Eu já tentava usar isso, mas assim, eu comecei a ver que as coisas que eu já defendia, que as coisas que eu já pregava, que as coisas que eu já falava, como eu fazia aquilo porque eu acreditava muito, quando eu mais precisei, foi quando eu mais usei. Então, durante o seu dia a dia, você como médico, como líder, como gestor, existem as tarefas que são tarefas importantes e as tarefas que são urgentes, né? Que tem um nível de importância e de urgência, né? Se for uma tarefa ou algo importante e urgente, tem que fazer agora. Durante a pandemia, o que era importante e urgente tinha que ser feito imediatamente. Se fosse algo urgente, mas que não fosse importante, eu não podia gastar energia com isso. Eu tinha que delegar. Aquilo deveria ser feito, por quê? Porque é urgente. Era urgente. Mas não por mim, porque não era importante. Então, é importante, é urgente, eu fazia agora. É urgente, mas não é importante, eu delegava. Se fosse uma coisa importante, mas que não fosse urgente, eu programava, eu adiava. Poxa, é importante, eu vou fazer. Mas não é urgente, então não vou fazer agora. Agora, se era uma coisa que nem era urgente, nem importante, obviamente que eu tinha que eliminar, porque eu não tinha tempo nem energia para estar gastando com isso. Isso tem me ajudado e me ajudou muito nesse período, tá? Bom, então, além dessa atitude de ir para a linha de frente, sabe, de me motivar, de passar 5 meses sem ter um dia de folga, de ter foco, de tentar vencer o medo, que não era pouco, algo que também foi muito importante para mim foi controlar as minhas emoções. Pessoal, tenho certeza que todos vocês conhecem alguém super preparado que não entregou nada nessa pandemia, que pirou. Por quê? Porque o emocional foi muito mais forte. Por outro lado, tenho certeza também que vocês conhecem pessoas que vocês nem consideravam tão preparadas, mas que entregaram pra caramba. Por quê? Pelo comportamento. Direcionar as emoções no objetivo, para o objetivo que você quer, é fundamental. Meus amigos, muitas vezes eu chorei nessa pandemia. Chorei por cansaço, chorei por medo, chorei por tristeza, chorei por frustração. Só que eu tinha um momento de fazer isso. Depois eu entendi, peraí, passou, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é vencer essa situação da melhor forma possível, dentro do possível, o quanto antes. Então eu tinha que canalizar as minhas emoções para aquilo. Eu não podia, por exemplo, explodir com ninguém. Eu não poderia, por exemplo, abandonar um local de trabalho porque estava cansado, com raiva, porque alguém me abordou com algo que eu achasse que era desnecessário. Eu tinha que controlar e direcionar as minhas emoções para o meu objetivo, para o nosso objetivo, que era vencer aquela situação. E teve outra coisa também, que até já estava virando meio que clichê aí nos últimos anos, que é a tal da resiliência, sabe? Que para mim é uma das melhores definições, é a que diz que resiliência é o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai. Sabe por quê, meus amigos? Porque cair, todo mundo caiu nesse período. Todo mundo caiu, tá? E aí você diz assim, Elias, mas fulano caiu, mas ele estava de home office, tá? Ele não estava nem na linha de frente. Cara, home office deve ser difícil pra caramba, porque nós passamos a vida toda saindo de casa pelo menos uma vez por dia, e você ficar em casa 5 meses, 4 meses sem poder sair de casa, deve ser algo extremamente angustiante, sabendo que o seu familiar está lá na casa dele sem você encontrar. Eu, pelo menos, nunca, e vocês também, tenho certeza, não passei tanto tempo sem abraçar e beijar meus pais, né? Então, assim, poxa, quantas vezes eu caí, quantas vezes a gente teve ações aqui que não davam certo, que a gente achava que ia dar certo, e a gente fazia uma coisa, achava que ia melhorar, piorava. Quer dizer, quem ganha o jogo é quem levanta mais rápido, pessoal, não é quem cai, porque cair todo mundo cai. Então, para mim era muito claro, vamos errar pra caramba, tá? Mas vamos cair, vamos levantar, tá? Não vamos ficar agarrado na pedra que a gente tropeçar. Mas tem essa definição que para mim foi muito até mais utilizada eu comigo mesmo, que era a persistência da paixão, aconteça o que acontecer. Quer dizer, a gente está ali não é por dinheiro, está ali por paixão, porque se fosse por dinheiro a gente não estava lá.
E eu queria compartilhar com vocês esse vídeo que eu gravei. Esse vídeo, como eu digo aí, vocês vão ver, eu gravei muito mais para mim. Mas eu acho que ele meio que mostra um pouquinho dessa situação que eu falei para vocês até agora. Por favor, pessoal, passa o vídeo 2 aí para mim. Hoje é dia 27 de junho de 2020 e eu estou aqui dentro de uma das alas do nosso hospital de campanha. E aqui é um local muito simbólico para mim, porque ele simboliza muito essa guerra que a gente está travando, que felizmente a gente está vencendo contra o coronavírus. A gente está mais de 3 meses nessa batalha. E aqui é um local onde muitas vezes eu entrei, estava lotado de pacientes graves também. E eu tenho que dizer que muitas vezes a sensação era de medo, de impotência, mas a gente nunca deixou de lutar. E agora nós já estamos há 3 semanas sem nenhum paciente aqui no hospital de campanha. Estamos partindo para desmontá-lo agora. E toda vida que eu tiver uma situação difícil, eu vou olhar para esse vídeo. Aliás, eu acho que eu estou gravando esse vídeo mais para mim mesmo. E aí, olhando para esse vídeo, eu vou saber que por mais difícil que seja a situação, a gente tem sim condição de vencer. É isso, pessoal. Vai dar certo. Aliás, já está dando certo. Valeu. Esse dia foi interessante, foi um dia bem, era um sábado, né? E a gente foi até filmar o fechamento do hospital de campanha. E depois eu entrei sozinho, eu tenho que dizer para vocês que eu sentei e comecei a chorar, sabe? Assim, estava vendo, lembrando, passando lembrando de tudo aquilo que a gente estava passando. Vi vários colegas médicos internados aí nesse hospital de campanha. E assim, é um vídeo que realmente eu já assisti, toda vida que eu assisto eu me emociono, tá? E assim, foi um momento muito importante, especial para a vida da gente. Bom, mas vamos lá, eu já estou me emocionando de novo. Outra coisa também, pessoal, que ficou muito claro, aprender com os erros, né? Se você prestar atenção, nos últimos anos, o que é que os modelos de gestão estavam falando, principalmente quem fala de inovação. Se você vai para o Vale do Silício, eu e o Fernando tivemos a oportunidade de ir há uns 2 anos atrás, as pessoas dizem, cultura, tratar bem, aprender com os erros, pensar fora da caixa. Não foi nada diferente do que a gente teve que fazer. Nós tivemos que aprender com os nossos erros várias vezes. Quer ver uma coisa? No começo, eu fui para a televisão logo na primeira semana e disse, se você tiver sintoma, fique em casa. Só vá para o hospital se você tiver sintoma grave. E depois eu percebi que as pessoas estavam chegando muito graves no hospital. Quer dizer, a gente tinha que aprender com o erro, né? A gente tinha que ter a humildade de dizer, peraí, pode ser que o que eu esteja fazendo não seja certo. Pode ser que o que eu esteja fazendo deu certo até hoje, mas não vai dar mais certo. Quer dizer, isso foi fundamental. Da mesma forma como aprender com o novo. Por exemplo, quem de vocês já tinha trabalhado em home office? A Unimed Fortaleza, de uma hora para outra, teve que colocar 900 colaboradores em home office. Como é que a gente ia gerenciar isso, né? Como é que a gente ia fazer a empresa continuar funcionando com as pessoas trabalhando em casa? Quer dizer, isso é só um exemplo de como a gente teve que aprender também com algo novo, com algo que aparecia. Aprender a trabalhar de face shield, por exemplo, né? Quer dizer, são desde coisas mais simples a coisas mais complexas, né? Isso também foi um aprendizado muito grande. E aí, pessoal, teve uma coisa que fez toda a diferença. Sem nenhum viés político, sabe? Sem nenhuma questão política. Outra coisa também que eu fiz, eu não me envolvi em nada polêmico. Eu só entrava em uma discussão. O que é que a Unimed Fortaleza está fazendo para entregar o melhor atendimento possível aos seus clientes? Se era medicação A ou B, tomamos decisões e deixava para o médico decidir, não entrava em polêmica. Se era a favor de partido A ou de partido B, em nenhum momento eu me envolvi com isso. Agora, o que é que a gente fazia? Todos os dias eu gravava vídeos dizendo, pessoal, ontem nós tínhamos número tal, hoje nós temos tal, está subindo, mas nós temos uma projeção de que o nosso pico vai acontecer entre os dias 20 e 25 de maio, e aconteceu entre os dias 19 e 24 de maio, né? Tivemos essa sorte também. Mas para isso nós estamos fazendo tal e tal ações. Por exemplo, ontem nós abrimos 10 leitos de UTI, mas se acontecer mais isso, nós vamos abrir outra ala na emergência. Então, isso dava uma tranquilidade para a população. Só que isso teve um efeito tão grande, porque ninguém tinha informação de nenhum outro órgão, que a sociedade, de uma forma geral, ficava esperando por esses vídeos de final de dia. Como ainda espera, só que hoje eu não mando mais todo dia. Quer dizer, essa semana os números aqui voltaram a subir, eu voltei a mandar vídeo todo dia. Então, assim, as pessoas ficam esperando. E elas diziam, poxa vida, ter Unimed Fortaleza nesse momento é um fator prognóstico positivo para a doença, porque a gente está vendo o que é que a Unimed Fortaleza está fazendo. Teve um dia que os hospitais da rede fecharam, parte dos hospitais fechou as emergências. E eu peguei o celular, gravei um vídeo e disse assim,
Pessoal, aconteça o que acontecer, o Hospital da Unimed não vai fechar as portas. Pode ficar tranquilo, eu garanto isso a vocês. E sabe o que é que custou, pessoal? Nada, é pegar um celular, botar aqui, fazer um selfie de 1, 2 minutos, dizer e soltar nos grupos de WhatsApp. Mas isso traz tranquilidade, porque estava todo mundo em pânico, né? Assim, enfrentando algo totalmente novo, né? Então, assim, para mim, o resumo de tudo isso é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, pessoal, para gerar algo que elas estavam precisando, que elas estão precisando ainda. Confiança, tá certo? O grande resumo de tudo isso, a grande história toda foi, que eu percebi desde o começo, eu tenho que cuidar, não é momento de chamar atenção, não é momento de brigar, não é momento de demitir, de dar feedback, não. Cuidar para que essas pessoas possam ter confiança. Sinceramente, eu digo de coração, a minha principal função aqui na Unimed Fortaleza foi cuidar das pessoas certas, nos lugares certos. Eles foram os verdadeiros heróis. Eles foram que tocaram essa empresa, que trouxeram um resultado extremamente engrandecedor. A gente nunca conseguiu entregar tanto para a sociedade como a gente conseguiu nesse período. E aí, voltando a falar de resultado, como eu tinha falado para vocês, o melhor ano da história dessa empresa foi ano passado, em termos de resultado operacional, que nós tivemos 72 milhões. Esse ano nós tivemos várias ações para os cooperados, antecipamos, como eu sei que vocês de Natal também tiveram, antecipamos produção, demos isenção de alguns descontos, demos férias e tal. Gastamos já mais de 40 milhões de reais com Covid. E mesmo assim, por uma situação que eu não gostaria, mas nós já estamos com resultado operacional até setembro de 174 milhões. Isso vai nos permitir, inclusive, fazer distribuição antecipada de sobra para os nossos cooperados. Mas não é só isso, não. Eu falei do GPTW. A pesquisa do GPTW, pessoal, foi feita em janeiro, antes da pandemia. Nós tivemos a maior nota da nossa história. Tivemos a nota 89. E antes de ontem, segunda-feira, saiu o resultado do GPTW. Pela terceira vez na nossa história, nós ficamos entre as 80 melhores empresas de grande porte para se trabalhar no Brasil. Em 2017, a gente ficou na posição 79. Em 2019, ano passado, nós ficamos na posição 69, e esse ano, para minha alegria extrema, nós ficamos na posição 33. Então, nós somos, pelo GPTW, atualmente, a 33ª melhor empresa de grande porte para se trabalhar no Brasil. Mas teve algo que me deixou mais feliz ainda, pessoal. Durante a pandemia, entre os dias 20 e 30 de abril, o GPTW escolheu algumas empresas no Brasil para fazer uma pesquisa muito parecida com a que ele faz. Então, aqui no auge da pandemia, ele pesquisou 1.720 colaboradores da Unimed Fortaleza. E a nossa nota de janeiro, que tinha sido 89, durante a pandemia mesmo, pertinho do pico da pandemia, ela subiu para 96. Quer dizer, então, quando a gente mais precisou, mais as pessoas entregaram e elas se sentiram cuidadas. Isso, para mim, foi assim fantástico, foi extremamente engrandecedor. E a sociedade também está reconhecendo isso. Porque há 9 anos a gente ficava em segundo lugar aqui no Top of Mind, né, na pesquisa do Datafolha. E esse ano a gente voltou a ficar em primeiro lugar, passando do Apvida, né? Que é nosso concorrente aqui, que estava em primeiro lugar. E principalmente na classe AB. Enquanto que na pesquisa de uma forma geral, a gente ficou com 43% contra 39%, na classe AB nós ficamos com quase 60% dos votos. Tá? Agora, pessoal, para mim, de verdade, todos esses resultados são importantes. Mas para mim, resultado mesmo, que me faz chorar toda vida que eu assisto, esse vídeo, com esse cordel que esse colaborador da gente nos deu de presente. Eu queria que vocês passassem, pessoal, o vídeo número 3, por favor, e escutem o que é que esse menino deu de presente para nós. De um tempo para cá, venho me perguntando, como pode, em meio a isso tudo, ter gente lutando, dia após dia, sabendo cuidar, dizendo não se preocupe, você sabe onde tá. Tá no lugar certo e daqui não saia não. Então vista a camisa e preste muita atenção. Abrimos a porta da esperança, aquela que dá para ver o sol, aquela que quando escurece se torna o nosso farol. Aqui não é diferente, tem gente que sabe amar, que gosta de ser cuidado e principalmente cuidar, que veste a camisa cedo todas as manhãs, que entende sua importância e é por isso que eu sou fã. Unimed vem crescendo e o abraço fica mais apertado, daqueles que se sente vivo, protegido, cuidado. Vi gente de sangue verde ser escudo de alguém.
Vi gente dizendo pro outro, eu quero te ver bem. Vi fé e crença crescendo fortes mais e mais. Vi filhas chorando com saudade dos pais. Vi médico trabalhando pra vida salvar. Enfermeiros e enfermeiras lutando sem se cansar. Vi atendente fazendo o impossível para fazer acontecer. Vi o presidente lutando por mim, por nós, por você. Hoje vejo como é importante manter a união. Tudo isso que estão vendo é feito de coração. Eu quero te ver bem, esse é o nosso lema. E eu quero por perto. Só não pode esquecer que no final tudo vai dar certo. Vai dar certo. E na verdade já deu. Temos orgulho de fazer parte, de ser membros ativos e que já matamos essa saudade. Quem tem sangue verde é assim, quer cada dia se aproximar. Afinal a cura para esse mal é conjugarmos o verbo cuidar. Sinta-se cuidado, disso tenho certeza. Afinal, todos nós somos Unimed Fortaleza. Pessoal, desculpe a emoção, mas de verdade, toda vida que eu vejo esse vídeo, eu realmente me emociono. E o tal do propósito, meus amigos? E o tal do propósito? Eu tenho que dizer para vocês que eu nunca, assim, sempre tive muito medo do peso de uma vida sem propósito. Eu sempre tive muito medo do dia da prestação de contas. Eu comigo mesmo, nem com Deus, não, comigo mesmo, e olhar para trás e dizer assim, poxa, o que é que eu fiz com aquilo que eu ganhei na minha vida, com as oportunidades que Deus me deu, e isso era uma coisa que me angustiava muito. Esse ano tem sido um ano muito difícil para todos nós, para vocês também, mas eu tenho que dizer para vocês que eu nunca me senti tão útil para a sociedade como eu me sinto hoje. Meu trabalho nunca valeu tanto a pena como ele tem valido hoje. Digo isso para pouquíssimas pessoas, mas mais do que me preparar para adoecer, de verdade, eu me preparei inclusive para morrer se fosse o caso, mas eu sabia que estava valendo a pena. Valendo a pena por estar numa empresa que as pessoas compraram a ideia, numa cooperativa. A gente nunca foi tanto cooperativo como a gente foi e está sendo nesse momento. E a Unimed Fortaleza também nunca conseguiu entregar para a sociedade tanto quanto entregou agora, quando a sociedade mais precisou. E tudo isso porque a gente deixou de lado as nossas diferenças ideológicas, políticas, quaisquer diferenças que sejam, para a gente lutar por um único objetivo. Quero vencer essa situação, pessoal. E para mim sempre ficou muito claro que a melhor forma de você tratar o ser humano é ser humano. E a base de tudo isso eu aprendi que é você trocar essa frase que diz que o segredo é a alma do negócio, por um que diz que a alma é o segredo do negócio. Obrigado, pessoal. Valeu. Espero ter agregado valor aí para vocês. Desculpa a emoção. Valeu. Obrigado aí, Omega Elias, pela brilhante exposição, né? Mais uma vez nos brindando aí com a palestra de excelente nível e como tudo que você faz, colocando a emoção também na frente, né? Além da razão, a emoção. Eu acho que essa junção entre emoção e razão, ela deve sempre existir na dosagem certa, né? Eu sei que você é um cara que sempre usa isso. Estou ficando mais velho, estou ficando mais chorão, viu, Fernando? O seu trabalho hoje é reconhecido nacionalmente, né? E nós, quando assumimos aqui o desafio da gestão da Unimed Natal, nós procuramos nos espelhar em vocês. Eu fui a Fortaleza, eu, Fábio, Carlinhos, antes da campanha, depois que ganhamos, voltamos a Fortaleza, porque já havíamos identificado que Fortaleza passava por um processo, né? Um processo de renovação, um processo de resgate, e esse trabalho que foi feito na Unimed Fortaleza, ele serviu de exemplo, né? E dessa forma nós procuramos também desenvolver o nosso trabalho aqui, né?
Claro que um dos primeiros pontos que nós trabalhamos na empresa foi fazer uma avaliação de cultura, né? Que foi o que você bem pontuou aí. Mas, acima de tudo, Elias, eu acho que o mais importante é a presença de um líder, né? E você é um grande líder, e o líder precisa estar à frente, né? Tentando acertar. Muitas vezes ele não acerta, mas ele tem a boa vontade de procurar acertar, né? E a Unimed Fortaleza foi um exemplo, meu amigo e meu irmão, nessa pandemia. Fortaleza foi uma das capitais, né, do Brasil que mais sofreu aí com o número de óbitos, o número de casos de uma maneira geral, e você partiu para organizar uma estrutura que deu essa resposta, que deu essa confiança, né? Eu acho que outras Unimedes no Brasil também fizeram isso, né? E eu acho que vale a pena esse destaque dentro do sistema Unimed. Eu acho que os nossos usuários se sentiram satisfeitos de saber que tinham uma estrutura de suporte. Muitas vezes nós não sabíamos qual era a melhor forma de tratar, né? Mas nós tínhamos aonde acolher e tentar fazer o melhor que poderíamos fazer naquele momento. Então, o seu trabalho aí foi fantástico, foi digno de nota e de reconhecimento. Eu vou passar aqui, amigo, eu vou passar a palavra aqui aos nossos convidados. Inicialmente, eu queria passar aqui ao Dr. Marcos Lima, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, que aceitou o convite para estar aqui conosco, para que ele possa fazer aí suas ponderações e algum questionamento. E dizer também para aqueles que estão nos acompanhando que quem quiser encaminhar alguma pergunta para o palestrante, é só encaminhar pelo chat que nós vamos fazer a pergunta. Doutor Marcos. Doutor Fernando, doutor Elias, Prazer, doutor Marcos. tudo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui ao lado dos meus amigos de longa data, né? E, enfim, minha colega de turma aqui, doutora Giana. Agradecer, doutor Elias, pela brilhante palestra, falar sobre esse tema e liderança com participação, né? No seu caso especificamente, exercendo com a humildade que está claríssima a forma como você exerce a sua liderança, né? Você trouxe aqui uma série de palavras, né, que têm uma série de valores, né, como resiliência, né, que aí dentro da resiliência vem a esperança, o otimismo. Falou também da inteligência emocional, né, que é uma capacidade que só nós, os seres humanos, temos, né? Então, eu acredito que a inteligência emocional é o futuro da humanidade, porque nós hoje temos aí a inteligência artificial tomando espaços, mas aí a inteligência emocional ela jamais poderá ser substituída, e foi uma oportunidade enorme essa pandemia de exercer exatamente a inteligência emocional. Você falou também uma coisa importante da transparência, que na realidade é a capacidade de se comunicar, né, de passar a informação de uma forma que pudesse ser bem entendida e que não trouxesse pânico para a população. Isso é fundamental, né? Falar a verdade, mas falar de uma forma que seja inteligível, né? Que as pessoas entendam. Falou também dos erros. Na realidade, em uma pandemia é impossível que não se cometam erros, e os erros a gente tem que entender como uma forma de aprendizado e não como lastimar. Enfim, numa situação como essa, onde tudo acontece de uma forma muito rápida, uma onda aí, um tsunami que chega de uma forma rápida e que ninguém está preparado. Não existe especialistas no mundo em pandemia do coronavírus. Ela chegou sem ter ninguém preparado, né? E falar que o propósito, um dos valores mais importantes para o propósito seria a coragem, né? E você demonstrou muito bem aí diante dos seus liderados, né? A coragem de estar na linha de frente, colaborando com eles. Então, atingir um propósito sem coragem, você não consegue chegar a atingir esse propósito. E aqui eu queria, então, fazer uma homenagem aos meus colegas, todos que enfrentaram e ainda continuam enfrentando na linha de frente, intensivistas, urgentistas, os colegas da assistência primária, né, prestar uma homenagem a eles. Eles sim têm propósitos com a profissão que escolheu, e tem muita coragem, né? Eu queria prestar essa homenagem aos meus colegas, aproveitar esse momento aqui, Fernando, para passar
essa mensagem para os nossos colegas que estão lá, que passaram todo esse período com esses medos, enfrentando esses medos que Elias tanto colocou claro aqui, né? E com certeza todos sofreram muito ao longo desse período. Muito obrigado, doutor Elias, muito obrigado, Fernando, e a todos que fazem a diretoria e a Unimed, aos cooperados, todos pelo convite. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Eu quero dizer para o senhor que hoje foi um dia que eu tive que usar muito a tal da resiliência e da inteligência emocional, porque desde o dia 19 de maio, que os números, 19 de maio foi o dia que a gente teve a maior quantidade de pacientes internados no sistema Unimed aqui em Fortaleza, eram 582, 199 em UTI. E esses números começaram a cair, mas semana passada para cá chegou a ter 37 pacientes só. Os números voltaram a subir, hoje a gente tem 60 pacientes internados, mais ou menos, mas principalmente aumentou muito o número de pacientes nas emergências, e a gente está vendo o que está acontecendo na Europa. E hoje nós tivemos que tomar uma decisão de cancelar a marcação de cirurgias eletivas no nosso hospital até domingo, para ver como é que vai ficar a situação. Você imagina o tanto de ligação, de pressão, da imprensa, do cooperado, do cliente, querendo saber o que é está acontecendo, e assim, a gente numa estrutura com medo das coisas estarem voltando, lógico, né? Tem que manter o foco, já tive reunião para ver qual é a estrutura que a gente vai criar novamente, se for necessário. Então, assim, isso, eu tenho que carregar isso para o resto da vida, porque a gente nem sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Mas tem me ajudado muito, graças a Deus, viu? Obrigado. Eu queria passar a palavra aqui para os diretores, doutor Carlos Medeiros. Eu queria parabenizar também, Elias, é uma honra ser seu amigo, né? Vendo a história que você contou, a gente também vê a nossa, porque a gente segue os bons, né? Então, é isso que o Fernando, Fábio, dizendo, fomos atrás dos bons. Minas Gerais e Fortaleza são nossos principais modelos, e é uma honra estar com vocês. A palestra foi sobre propósito. Eu sou geriatra e a gente estuda aquelas pessoas que vivem muito. Um dos pontos que existe é quem tem propósito na vida. O propósito na vida faz mudanças gigantescas. E esse é o propósito que você carrega aí, né, de cuidar de empresas, de pessoas, né? De show da medicina. É uma abelhinha que picou a gente também. Estamos juntos, né? É importante os nossos cooperados saberem, assim, o Nordeste antes era visto como o patinho feio do sistema. E hoje em dia muitos se espelham no que a gente faz aqui. Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, né? É um orgulho fazer parte desse grupo. E parabéns por essa palestra, mais uma brilhante. Ô, meu irmão, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Fico muito feliz aí de estar com vocês. Ó, já que você falou disso, dos pacientes mais idosos que vivem mais, eu queria indicar um livro aí para quem quiser. O nome desse livro é Ikigai, I-K-I-G-A-I, Ikigai, que fala a respeito daqueles japoneses que vivem mais de 110 anos. Não só japoneses, tá? Deixa eu escrever aqui no chat para quem... Ikigai, eu acho. Ikigai, peraí, só um pouquinho. E uma das coisas, eu acho que é assim que escreve com Y. Bom, peraí. I-K-I-G-A-I, eu acho que é assim. Vai. E diz que uma das coisas é quem tem um propósito de vida, quem assim, tem algo que motiva a viver. Então, obrigado, meu irmão. Bom te ver. Vou passar aqui para o doutor Fábio Macedo. Meu amigo. Elias, parabéns aí pela apresentação magnífica. Queria cumprimentar o nosso querido presidente do Conselho Regional de Medicina, meu amigo, irmão Marcos Lima, ao qual nomeio e agradeço a participação de todos os médicos, né, cooperados e não cooperados, neste encontro magnífico, né? Assim, eu gosto muito dessa sua propositiva, que chama propósito, que Carlinhos trouxe muito bem. E assim, nós viemos aqui para a Unimed com um propósito de recuperar a dignidade do médico cooperado, de trazer com que essa empresa ela fosse boa não apenas para os seus milhares de clientes, milhares de colaboradores, mas também, principalmente, aquele que é o propósito do nascimento da cooperativa, o médico cooperado. Então, viemos com esta ação muito bem coordenada por todo um time. Ninguém ganha uma guerra, uma batalha sozinho, é um trabalho de equipe, de um time. As boas práticas nós fomos lá aprender,
melhorar. Poderíamos dizer que parte das ações que fizemos aqui também são motivos de admiração, né, e de replicação pelo próprio sistema. E nós entendemos, é bom que eu quero deixar essa mensagem aqui para todos os cooperados, que o sistema Unimed ele precisa ser reformado, ele precisa avançar nas boas práticas e a gente espera que os novos dirigentes da Unimed que venham a nos suceder e que venham a suceder a nível nacional, eles tragam uma visão de uma empresa moderna, conectada, cooperando de fato umas com as outras, já que o segredo do sucesso é evitar retrabalho, é evitar uma série de coisas que a gente vê. Um faz de um jeito de um lado, o outro desfaz do outro. Tal. Então, a gente precisa fazer isso. E a gente tem feito isso no Nordeste, né? Com essa ligação maravilhosa que temos com o presidente da Unimed de Fortaleza, Elias, e toda a sua diretoria, né? Porque o Elias não está só, né, Elias? Elias tem um timaço lá de diretores, de executivos, com João Pessoa, Teresina, Campina, com a liderança de Fernando, que é o atual presidente da Federação Equatorial, com o apoio nosso, com o apoio decisivo do Elias naquela eleição emblemática lá na Pátria Caruaru, né? Não foi um dia difícil, mas, enfim, mostrou realmente que os propósitos desse time eram vitoriosos, o desprendimento, inclusive, do Elias, que poderia ser o presidente que abriu mão e apoiou a candidatura de Fernando. Isso demonstra a maturidade que o Nordeste está tendo em encampar um novo modelo de política no sistema Unimed. E acho que é do Nordeste, eu digo isso com muita tranquilidade, Elias, será do Nordeste a pólvora para a oxigenação e remodelagem do sistema nacional. Não tenho dúvida que vai vir do Nordeste, onde tem um modelo, na minha visão hoje, mais maduro, com líderes jovens que demonstram um sucesso colaborativo com seus times, e vocês que chegarem lá em breve, o Nordeste representado, terá um papel decisório para o futuro da Unimed, porque sem uma reformulação profunda no modo de trabalhar, de cooperar, o sistema vai sofrendo perdas e perdas. Então, é a hora da virada, e essa virada, sem dúvida nenhuma, vai acontecer boa parte pelas mãos dos nossos líderes nordestinos, Fernando, o Elias, e com os nossos soldados, que eu me incluo no time dos soldados colaboradores, sem querer estar no comando de generato, mas os soldados bravos pela nossa causa. Abraço, até breve, irmão. Obrigado, meu irmão, meu futuro ministro da Saúde, viu? Se depender de mim. Fabinho, é isso mesmo, cara. Eu acho que a empresa, as Unimedes, os grupos, eles não podem depender de pessoas, eles têm que depender de projetos, né? De projetos que podem ser tocados por pessoas que têm os mesmos valores, cara. E é isso que a gente tenta fazer, meu irmão. Forte abraço, bom te ver. Ok. Elias, temos mais uma diretora. Vou passar aqui para a doutora Perpétua, que ela quer fazer também suas considerações. Eu escuto ele, né? Uhum. Boa noite, Elias. Parabenizar você por essa brilhante palestra, né? Nos presentear. Nós que estamos tendo uma Semana do Médico bem atípica, não é? Assim, bem diferente dos festejos que sempre participamos, né, e proporcionamos para os nossos médicos. E realmente foi muito importante, nunca foi tão necessário que a gente tivesse propósito, nunca foi tão necessário que a gente procurasse se inspirar, não é, em pessoas que a gente tivesse vivenciando cada vez mais aquele preceito do nosso Hipócrates, não é? Quando ele diz que curar quando possível, não é? Aliviar quando necessário e consolar sempre. Então, nesse momento de pandemia, a gente teve que usar muito consolar muito, não é? Porque tivemos muitas perdas importantes, muita gente perdeu seus entes queridos e a gente teve que realmente se reinventar. E aí procurar se inspirar. E realmente a Unimed Fortaleza é uma inspiração para nós, não é? E aqui também eu quero parabenizar e agradecer a todos os nossos médicos cooperados
que realmente tiveram coragem e enfrentaram e foram para a linha de frente para tentar, né, minimizar os danos desse Covid. E também o nosso incansável presidente Fernando, né, o nosso incansável quase ministro da Saúde, que é o Fábio Macedo, e o homem das finanças, e lá o corajador, o Paulo Guedes, nosso, que é o Carlinhos, entendeu? E a minha, né, partner, que é a doutora Giana, entendeu? A nossa parceira da gente ficar sempre também dando esse suporte, esse apoio e tudo mais. E agradecer a todos os cooperados que estão participando conosco, que acreditaram e acreditam na nossa gestão, não é? Isso é muito gratificante e realmente você foi nota 10 e continua sendo nota 10. Muito obrigada, Elias. Ô, minha amiga querida, muito obrigado, sempre bom lhe ver. Obrigado pelas palavras, viu? De verdade. Fico muito feliz e honrado. Amigo, tem duas perguntas aqui pelo chat. A primeira delas diz respeito, desde quando a Unimed Fortaleza participa do GPTW e quais as principais razões que o doutor atribui à evolução alcançada? Olha, o ano que começou, eu não sei. Quando a gente chegou aqui em 2014, já estava, com certeza, 2012, eu estou vendo aqui no gráfico que eu mostrei, 2012 a gente já tinha nota, eu posso ver se tinha antes disso. Mas, bom, pelo menos a partir de 2012, com certeza. Agora, sim, sem dúvida nenhuma, a mudança de cultura da empresa. Agora, sim, só lembrando o seguinte, para mudar a cultura de uma empresa, existe uma coisa que é fundamental, é o exemplo de quem está em cima. Se eu falo da cultura da cortesia com resultado e eu sou grosseiro com alguém, eu perco totalmente o respeito. Talvez uma das principais funções do líder seja a coerência entre ele fazer o que ele fala. Tá? Sem dúvida, mudança de cultura, um trabalho muito forte. Se você vier aqui na Unimed Fortaleza, em todas as paredes, em toda a sala, em todo local tem lá as chaves da excelência, os elementos da mudança da cultura, mas principalmente esse trabalho árduo. Eu chego a ser chato com isso. Eu sempre digo, aqui pode ter até alguém que acredite do tanto que eu acredito, mas mais do que eu não tem não aqui nessa mudança de cultura. Mas, sem dúvida, o que levou a gente a esse crescimento do GPTW é essa mudança de cultura e o exemplo da gente tentar conseguir aquilo que a gente fala. Perfeito, amigo. Tem mais uma pergunta aqui. A Unimed Fortaleza realizou avaliações sorológicas dos colaboradores e qual a avaliação do ponto de vista laboral? Qual a avaliação sobre o ponto de vista laboral se teríamos sobre o impacto da pandemia no corpo de profissionais da nossa cooperativa? Bom, não realizamos avaliação sorológica em todos os colaboradores, até porque ainda tem muitos de home office, tá? A gente ainda vai continuar aqui um bom tempo com o pessoal em home office, tá? No mês, pra você ter uma ideia, foi tão difícil isso que no mês de maio, só no mês de maio, nós contratamos temporariamente 909 pessoas. Porque tinha muita gente que entrava adoecia, tinha muita gente que entrava e ia para outro local. Então, assim, eu, sinceramente, esse número eu não tenho para te dizer aqui quantas pessoas adoeceram. Agora, a gente sempre deu muito suporte, tá? Infelizmente, nós perdemos uma colaboradora por Covid, né? Isso nos deixou muito, sim, muito tristes. E era uma pessoa que estava de home office, né? Mas tinha 61 anos. Mas, assim, a gente não testou todo mundo, porque nem tem condição de fazer isso. Quer dizer, seria bem complicado fazer isso, tá? Perfeito. Tem mais algum questionamento aqui dos convidados? Bom, meu amigo, na realidade aí estamos com 1h15, né? Só nos resta realmente agradecer a sua disponibilidade aí de tempo, se livrar dos seus compromissos, que eu sei que são muitos, para nos prestigiar aí com sua brilhante apresentação. Toda vida que eu lhe escuto, eu aprendo um pouquinho mais, né? E é por isso que eu procuro lhe assistir mais vezes. E tem uma frase que eu vi e que me deixou pensativo, né? Diz assim, que numa crise você tem 3 elementos. Você tem uma solução, que nessa situação atual nós ainda não temos a solução, né?
você tem um tempo determinado, que nesta situação atual ainda não temos, com essas repercussões de segunda onda e etc., que estão surgindo aí pela Europa. E tem uma última coisa que são as lições de vida, né? As lições de vida nós já temos várias delas aí que vão ficar aí para sempre. E óbvio que lições boas, né? E lições ruins, mas é lógico que nós temos que nos segurar nas boas. E, obviamente, não baixar a guarda, que eu sei o que você está fazendo aí já, está monitorando, né, esses números, está acompanhando, né, estamos todos receosos com essa evolução, mas também planejando e nos organizando para, eventualmente, se esses números voltarem a subir. Tá? Então, eu queria mais uma vez lhe agradecer e transmitir aí também um abraço a toda a sua diretoria, né? E espero vê-lo em breve aqui, visitando a Unimed Natal e aqui conosco, aqui na nossa cidade. Muito obrigado, meu amigo. Beleza, meu irmão. Olha, eu queria agradecer as várias mensagens que tem aqui no chat aqui, eu estava lendo aqui, depois vou ler com calma todas. Meu irmão, você sabe do carinho, do amor que eu tenho por vocês, todo mundo sabe que a minha segunda Unimed de coração hoje é a Unimed Natal, isso causa até uma ciumeira aí, danada, né? Sempre um prazer estar com vocês. Olha, Fernando, de verdade, eu que tenho que agradecer, porque vocês deram, hoje eu tive um dia muito difícil, como eu falei para vocês, e eu ganhei de vocês aqui o momento mais agradável, disparadamente o momento mais agradável do dia. Então, cara, muito obrigado, meu irmão. Contem muito com a gente aqui o que vocês precisarem. Agradecer a todos vocês que estão nessa batalha. Parabenizar os nossos colegas médicos aí pela Semana do Médico. Agradecer a todo mundo. Tamo junto, cara. Vai dar certo. Valeu, forte abraço. Queria só antes de encerrar, reforçar o convite, né, para amanhã, no auditório do Conselho Regional de Medicina, onde nós vamos ter a homenagem aos médicos que perderam as suas vidas durante a pandemia, sendo agraciados com a medalha do professor Onofre Lopes, né? E amanhã nós teremos uma parte presencial e a outra parte será transmitida, né? E os colegas que quiserem acompanhar a homenagem será feita amanhã a partir das 19 horas. É isso, doutor Marcos? Bom, e dar uma boa noite a todos. Um momento. Antes Tem mais uma informaçãozinha aqui da minha assessoria. Só um minuto. Queremos lembrar os cooperados que, para não esquecer de responder à pesquisa para ganhar ponto no Coopera Mais. E amanhã, para todos que participaram, teremos uma mini tábua, um mimozinho para o nosso cooperado. Então, podem passar aqui a partir das 8 da manhã, que já teremos para a distribuição. Ok, pessoal. Boa noite aí. Muito obrigado a todos. Para nós da Unimed Natal, ser potiguar de carteirinha é ter orgulho da nossa terra, é ter orgulho da alegria, da história e da força do nosso povo. E para você, o que mais é ser potiguar de carteirinha? É contar com a melhor e maior rede credenciada. É contar com serviços próprios de qualidade, incluindo o hospital referência no estado. É contar com uma maternidade que me faça segurança. É contar com mais de 40 anos de credibilidade. É contar com mais de 1.600 médicos cooperados. É contar com o melhor e maior plano de saúde do estado. Vem ser potiguar de carteirinha. Unimed Natal, 100% potiguar, 100% no RN.